Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje da nossa disciplina de Termodinâmica Aplicada à Engenharia Química 2, nós vamos discutir os conceitos relacionados com um problema de equilíbrio de fases e entender o que realmente é um equilíbrio de fases em si, tá? Vamos discutir alguns dos conceitos mais relevantes e importantes dessa área, e isso caracteriza aí o módulo 1, a primeira parte, né, no módulo 1 da nossa disciplina. Então vamos lá. Antes de falar diretamente o que é um problema de equilíbrio, o que é um equilíbrio de fases, vamos entender a relevância do equilíbrio de fases dentro da área de engenharia de processos, que é a grande área na qual a engenharia química está inserida. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, os problemas de equilíbrio de fases são de fundamental importância para uma série de áreas dentro da indústria. E dentro dessas áreas nós podemos destacar a química e principalmente a engenharia química. Diferentes processos dentro da indústria química moderna se utilizam dos conceitos de equilíbrio de fases para garantir a eficácia e a alta eficiência das suas características operacionais. Entre esses processos que são baseados, né, em problemas de equilíbrio, nós podemos destacar a destilação, a extração e a absorção. Passando aqui um ponto mais adiante, vamos entender um pouco mais esse problema do equilíbrio de fase da engenharia de processos. Primeiro vamos considerar esse fluxograma bem básico aqui de um processo químico, no qual a gente tem uma matéria-prima sendo transformada em produtos. Nesse fluxograma a gente tem uma série de etapas que vão desde a preparação da matéria-prima, com a retirada de reagentes indesejáveis para o nosso processo químico em si. Temos a etapa de reação química propriamente dita, onde ocorre a transformação química no nosso material, na nossa matéria-prima. E temos as etapas de purificação, que visam adequar e caracterizar, né, o produto dessa reação com características de venda. Após essa etapa, a gente consegue obter os produtos, os subprodutos do nosso sistema, conseguimos reciclar aqueles reagentes que não foram utilizados, né, para garantir uma eficiência econômica e energética do nosso processo. Mas entendam que a gente tem aqui uma caracterização muito clara, né, de etapas dentro desse processo, onde a gente tem aqui etapas de característica e modificação física, aqui uma etapa de alteração química e aqui mais uma vez etapas de alteração física. Então dentro dessas etapas 1 e 3, né, onde a gente tem aí diversos processos químicos sendo usados dentro desse conceito de equilíbrio de fase, é onde a gente consegue, né, aplicar conhecimentos de equilíbrio de fase de forma mais precisa, seja nas etapas de adequação de característica de reagente, adequação de matéria-prima e principalmente nas etapas 3 ali, que estão relacionadas com especificação e purificação de produtos. É aqui que a gente tem a grande aplicação de problemas de equilíbrio de fases dentro da engenharia de processos. A grande importância desses processos para a indústria química moderna está relacionada com o elevadíssimo investimento de capital que é necessário para esse tipo de etapa dentro de uma indústria química. Até em torno de 40% a 80% dos investimentos de capital, ou seja, daquele custo que a gente tem para construir a nossa planta química, estão relacionados a essas etapas de purificação e adequação de matéria-prima. Então a gente tem aí boa parte do capital investido relacionado com essa etapa. Então uma boa descrição do que acontece nessa etapa de equilíbrio de fases é fundamental para que esse equipamento funcione da forma mais eficiente possível. Falando então do equilíbrio de fases, a gente precisa de alguns conceitos que são de extrema importância para uma elevada compreensão desse tipo de problema. Basicamente a gente pode dividi-los em 3 grandes conceitos, tá? O conceito do que é uma fase, o conceito do que é uma transição de fase e o conceito de equilíbrio. Fase, ela pode ser definida como um espaço homogêneo onde existem um ou mais componentes ou espécies químicas. E as propriedades termodinâmicas dessa região que a gente está tratando, chamando de fases, elas se mantêm constantes, ou seja, a gente vai ter a mesma densidade, a mesma composição. Isso é o que caracteriza uma fase. A transição de fase, ou a mudança de fase, ocorre quando a gente tem uma transição entre 2 estados diferentes da matéria. E aqui a gente vem, junto com essa mudança, a gente vai acompanhada aí, né, por uma mudança nas propriedades termodinâmicas da nossa mistura que está envolvida aí nessa transição. Mas o que é equilíbrio, propriamente dito? O equilíbrio ele é definido como uma condição estática do ponto de vista macroscópico, na qual não ocorrem variações nas propriedades do nosso sistema ao longo do tempo. Ou seja, a gente vai ter uma igualdade de potenciais que podem ocasionar mudança dentro do nosso sistema.
E aqui atentem ao fato de que eu estou tratando de uma condição estática do ponto de vista macroscópico. Quando a gente entra no aspecto microscópico dessa transformação, a gente tem uma série de modificações ocorrendo simultaneamente. Tá? O que eu estou dizendo é, macroscopicamente falando, o sistema está estável e parado, está estaticamente ok ali, dentro do que a gente chama desse estado de equilíbrio. Alguns outros conceitos que a gente precisa ter em mente quando a gente fala desse tipo de problema, quando a gente fala de um problema de equilíbrio de fases. Primeiro, uma fase homogênea em equilíbrio é aquela que apresenta propriedades intensivas e iguais dentro de todo o nosso sistema, tá? Ou seja, a gente não tem mudança nas propriedades intensivas dentro daquela região que a gente está considerando como fase. Só para recordar o que é uma propriedade intensiva, é toda e qualquer propriedade que é independente da massa, do tamanho ou do design da nossa fase. O que seria isso basicamente? Temperatura, pressão, composição, densidade. Isso independe da quantidade de massa que você pegou. A massa tem essa característica por ter estado naquela fase, estar naquela região do nosso sistema. Mas um detalhe importante é a ideia básica, né, por trás de um tipo de problema de equilíbrio. A ideia básica por trás desse tipo de problema é basicamente descrever o estado de duas ou mais fases que estão livres para interagir até que elas atinjam o equilíbrio. Então essa aqui é a característica básica de um problema desse tipo, de um problema de equilíbrio. A essência do equilíbrio de fases em si, ela está diretamente relacionada com a forma que a gente vai determinar quantitativamente essas variáveis que descrevem o nosso estado de equilíbrio, tá? Isso aqui é uma forma de determinar matemática e numericamente, de forma algébrica, as características de duas ou mais fases que estão interagindo entre si, trocando energia e matéria. Se a gente consegue estabelecer isso, a gente tem uma descrição quantitativa básica e representativa desse sistema que está trocando componentes. Nessa figura, a gente tem a representação básica do que seria esse problema de equilíbrio. Tá? Observe que a gente tem uma fase amarela, que aqui eu estou chamando de alfa, e uma fase azul, que aqui eu estou chamando de beta. Essas fases elas estão livres para trocar energia e matéria. E aqui a gente tem tanto passagem de moléculas da fase alfa para a fase beta, como de moléculas da fase beta para a fase alfa. Tudo isso acontece em uma determinada condição de temperatura e uma determinada condição de pressão. Aqui é muito importante ressaltar que todos os cálculos de equilíbrio que a gente está se propondo a fazer e que iremos nos propor a fazer ao longo dessa disciplina não levam em conta a variável tempo. Ou seja, aqui a gente não está interessado em determinar quanto tempo a gente leva para que uma determinada transformação aconteça. A gente está interessado em saber se essa transformação é viável e possível dentro dos critérios de equilíbrio termodinâmico. A gente vai estudar essa característica de tempo dentro de processos químicos, mais especificamente falando, dentro das reações químicas em si na disciplina de cinética química aplicada, mais para frente aí no curso. O problema de equilíbrio de fases ele tem uma formulação típica. A formulação típica é essa que está apresentada aqui nessa figurinha. O que é que a gente tem? A gente vai ter um conjunto de dados e para esse conjunto de dados a gente vai ter determinadas frações molares. As frações molares aqui representadas são os correspondentes a essa fase amarela que vocês estão vendo aqui em cima, que eu estou chamando de alfa. Então, conhecendo as frações molares dos N componentes que compõem essa fase alfa, além da pressão e da temperatura, eu tenho aqui formado o meu conjunto de dados, eu preciso determinar as composições desses componentes nessa outra fase que eu desconheço, que é a fase beta, além da pressão e da temperatura, claro, aquela que eu não tiver como dado aí dentro da constituição do meu problema. Se eu tenho uma pressão, eu preciso determinar a temperatura, se eu tenho temperatura, eu preciso determinar a pressão. Aqui é importante deixar claro que esse problema está sujeito à regra de fases, que para um sistema sem ocorrência de reação química é dado pelo número de propriedades intensivas independentes, é igual ao número de componentes menos o número de fases mais 2. Apenas para recordá-los desse critério importante aqui dentro da termodinâmica clássica. Então, pessoal, com base no que foi apresentado, finalizamos aí essa aula 1 da parte 1, né, dentro do módulo 1 da nossa disciplina de termodinâmica aplicada em engenharia química 2. Hoje demos uma discutida muito breve nas características, né, do nosso sistema de equilíbrio, dentro do que é a definição do próprio equilíbrio, e a gente se encontra na nossa próxima aula para continuar e estender essa discussão, entrando aí nas definições dos sistemas homogêneos fechados. Até lá!